E aí, meu povo, tudo bem? Estamos aqui, não é, como prometido, e iremos falar nesse momento do homem mais sábio, que teve mais conhecimento, um homem que ensinou sobre vários assuntos, sobre família, sobre trabalho, sobre como criar filhos, sobre dinheiro, sobre aplicação financeira. E esse homem, ele está registrado na Bíblia. Ele escreveu 3 livros da Bíblia, alguns salmos também, ele aparece. E nós estamos falando de Salomão. E ele tem muito conselho prático para a nossa vida. Porque é muito importante quando você recebe conselhos de alguém. Mas o que é mais importante, além de você receber esses conselhos, é quando você coloca eles em prática. Conselhos, eles são importantes nas nossas vidas. E o livro de Salomão, principalmente quando você lê Provérbios, ele é muito prático para a nossa vida. E eu queria aqui dividir com vocês alguns conselhos que ele traz para nossas vidas. O primeiro conselho que Salomão ele deixa claro, que é muito importante, todo conselho é bom, mas o primeiro conselho que eu posso deixar para você através de Salomão, que está escrito lá em Provérbios 16:16, é a sabedoria. Antes de buscar dinheiro, busque sabedoria. Quem tem sabedoria sabe administrar aquilo que recebe. Não adianta você ter dinheiro, você ter recursos, você ter muita coisa na sua vida, mas se você não tem sabedoria, o que é que vai acontecer? Vai sair das suas mãos, as pessoas vão tirar aquilo que você tem. Eu já conheci muitas histórias reais de pessoas que tiveram recursos financeiros nas suas mãos, mas acabou indo embora porque não tinham conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. O ser humano precisa, de tudo, buscar o conhecimento. Com Salomão não foi diferente. Salomão, na primeira oportunidade que ele teve de falar com o Senhor, ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria a Deus. Ele pediu sabedoria para cuidar daquilo que Deus ia colocar nas suas mãos. Então, por isso que eu digo a você que é importante demais, é fundamental que você venha ter essa sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, esse é o primeiro conselho que Salomão ele deixa escrito, registrado lá em Provérbios, é que você venha buscar o conhecimento para você saber administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Outro conselho que também é de fundamental importância para nossas vidas, que está escrito em Provérbios 23:7, é a questão da mentalidade. Você tem que começar pela mente, pela sua mentalidade. Você mude a maneira de pensar, né, sobre vários assuntos, principalmente sobre dinheiro, que a riqueza ela começa nas decisões e atitudes antes de chegar nas suas mãos. Então, tudo que vai chegar na sua vida, que você almeja, que você deseja, principalmente se for o dinheiro, tem que começar na sua mente. Você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que ter uma mente voltada, uma mente trabalhada, uma mente que deseja aquilo verdadeiramente. Salomão ele foi contundente nessa questão da mentalidade do ser humano, né? Você precisa trabalhar essa questão da mentalidade na sua vida. Porque tem pessoas que dizem assim, eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Então vai acontecer desse jeito mesmo, vai morrer do jeito que você nasceu. Vai morrer sem ter o conhecimento e sem mudar de opinião. Porque às vezes
uma pequena opinião na nossa vida vai fazer a diferença lá na frente. Outro conselho, rapidamente, que eu queria deixar aqui da parte, né, também de Salomão, em Provérbios 15, 22, é a questão do conselho. Não tome grandes decisões, principalmente se for financeira, sozinho. Você tem que procurar pessoas sábias e experientes. A gente tem que procurar alguém que sabe mais do que a gente. A gente está aprendendo com quem? Com quem sabe. Com nossos pais, que nos ensinaram, com nossos professores. E tem pessoa que tem cabeça dura, que não busca conselhos, que não interage com alguém, que não busca alguém que possa lhe ajudar. E como eu já falei aqui nesse ponto, principalmente se for decisões financeiras, decisões difíceis de lidar com dinheiro, de ganhar mais, né? Então você tem que interagir, tem que procurar esse tipo de pessoa e principalmente o conselho delas. Eu gosto demais de conversar com as pessoas mais velhas. Por quê? Porque são pessoas que são sábias e normalmente elas têm conselhos para nossas vidas. É fundamental demais você ouvir essas pessoas e procurar conselho. Outro ponto aqui que eu queria deixar aqui com você, que todos nós precisamos ter e que não pode deixar passar despercebido, é a questão do planejamento. Salomão, ele foi um homem que ele construiu um dos maiores prédios, vamos dizer assim, palácios, né? É conhecido em toda a história da humanidade, né? O Salomão, ele criou aquele monumento grande que seu pai Davi deixou, mas por quê? Porque Davi ele ensinou a Salomão e Salomão pegou o quê? A questão do planejamento. Então, quem planeja evita muitos problemas. Até Jesus falou sobre essa questão. Então, o planejamento é fundamental, principalmente quando se fala em gastar. Então, antes de você gastar, saiba para onde o seu dinheiro está indo. Provérbio 21, 15 também fala sobre isso. Isso é fundamental demais, meu povo, o planejamento, ok? Tem gente que faz as coisas, não planeja, não dá certo e assim por diante. Então, quando você planeja, né, você sabe onde você vai chegar. Para a gente andar mais um pouquinho aqui para frente, a gente vai falar também sobre a questão da plantação. A Bíblia diz: tudo que você planta, você colhe. Se você planta muito, você vai colher muito. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Assim também Salomão falou em Provérbios 11 e 18. Aquilo que você planta hoje determinará muito do que colherá amanhã. Então você tem que investir em trabalho, em conhecimento. Tudo que você faz, né, ali você está plantando, ou positivo ou negativo, ou muito ou pouco. Então é você prestar atenção e olhar que tipo de semente você está plantando, né? Se é uma semente financeira, se é uma semente espiritual, uma semente no seu casamento, nos seus filhos. Então, mas não deixe de plantar, mas veja qual tipo de semente você está plantando. Quando você planta, consequentemente você vai ter colheita. E quando você vai ter colheita, o que é que vai acontecer? Você vai ter muita fartura. E para isso, para você não desperdiçar, você tem que fazer o quê? Que guardar, que é outro conselho de Salomão aqui, em Provérbios 21, 20. O sábio não gasta tudo o que recebe. Ele pensa no futuro e constrói reservas. Então é importante você guardar uma reserva daquilo que você ganha, do seu trabalho, dos seus empreendimentos, dos seus negócios. Como eu costumo dizer, é fundamental demais fazer isso. Então, portanto, receba esses conselhos, guarde aquilo que você tem. Quando você guarda, você não desperdiça, não é isso? Então, quando você está guardando, então você não desperdiça. Como José fez lá no Egito, guardou para o momento de